Eu quero hoje usar a história de uma mulher que está no Evangelho de João, capítulo 4. Essa mulher não tinha uma vida resolvida. Ela não tinha uma vida resolvida. Mas o encontro que essa mulher teve com Jesus começou a dar a ela a oportunidade de resolver um monte de áreas da sua vida. Eu queria identificar algumas. Porque se nós quisermos ter uma vida resolvida, precisamos olhar para a Bíblia. E precisamos ver pessoas que souberam resolver a sua vida. E tiveram a visitação de Deus e aproveitaram a oportunidade. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas não aproveitam a oportunidade. Não aproveitam o tempo da visitação. E há um monte de exemplos bíblicos de pessoas que perderam o tempo da visitação. Pela manhã, na ministração, o temor de Deus, o pregador falou sobre João 1, e ele disse em que a nação de Israel aguardava com muita expectativa a chegada do Messias. E quando então Jesus vem, eles não o reconhecem. O texto diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, chegou a oportunidade daquilo que eles tanto esperavam, mas como não chegou do jeito que eles imaginavam, a oportunidade passou para muitos e eles não perceberam. Igualzinho hoje a história se repete. Circunstâncias diferentes do qual vivemos, do que eles viveram naquele tempo, do que a gente vive hoje, mas tudo muito parecido, tudo muito idêntico em relação aos princípios. E essa história da mulher que teve um encontro com Jesus, a partir do versículo 5. Vamos ler do versículo 5. É um texto grande. Nós vamos ler aqui até o versículo... É um capítulo que tem que ler ele quase que todo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes você tem dificuldade em ler textos grandes. Tem ou não tem? Se tiver um texto, botar lá no grupo, no Facebook, nas redes sociais, alguma coisa grande, a pessoa diz, passa batido. A pessoa gosta de ler coisinha pequena. Mensagem rápida, instantânea. Mas deixa eu falar uma coisa para você, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito agora, Senhor, todo espírito humano, todo espírito do homem, ó Pai, o qual ele recebeu do Senhor, eles sejam trazidos agora à obediência à Tua palavra. Que eles sejam trazidos agora e sejam sensibilizados, colocado toda a sensibilidade necessária, para que sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Que não, ó Pai, é palavra de homens, mas é a Tua palavra, a qual o Senhor guardou, ó Pai, para todo o tempo, para que o homem pudesse ouvir a Sua voz. E nós sabemos, ó Pai, que só podemos ouvir a Sua voz pelo poder do Espírito. Tanto o nosso Espírito, quanto, ó Pai, a ação poderosa do Teu Santo Espírito sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, que toda alma agora cale a boca, que toda alma agora se silencie e pare de gritar, e seja trazida a se submeter ao espírito de cada um dos homens e mulheres que aqui estão. Eu oro porque eu creio no Teu poder, ó Pai. E eu te peço que não seja a palavra humana, mas seja a palavra do Senhor. Que seja transformada, Senhor, em rema, em revelação para a vida de cada um dos Teus filhos. Nós oramos porque cremos em Ti, ó Pai, no poder santo de Jesus, o Seu Filho. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ler, a partir do versículo 5.
Eu vou ler o 5, você lê o 6 e nós vamos assim, até o 20 e pouco. Vamos lá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. 6, toda a igreja. Pois estava ali a fonte de Jacó. Jesus. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. 7. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu: então Jesus dá uma resposta: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, o que a mulher disse? Então dai-me dessa água, Senhor. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: o que ela falou? Então a mulher disse: não tenho marido. E Jesus disse-lhe: bem disseste, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, o que a mulher falou? Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis, quem é que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, o que Jesus falou? Então, mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Para aí, amém? Depois a gente continua. Se você tiver com a Bíblia aberta, permaneça aí. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas de alguém que não tinha uma vida resolvida, mas o fato agora de estar diante de uma oportunidade. Ela estava ali diante de uma visitação. Algo, irmãos, que muitas vezes é ímpar na vida de pessoas. Não acontece um monte de vezes. Algumas pessoas, por acontecer muitas vezes, não valorizam as oportunidades. Deus é um Deus que dá oportunidade. Para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo e há também um modo.
E Deus estabelece isso diante das oportunidades. Porque muitas vezes Deus vai dar de novo aquele tempo, mas de um modo diferente. Há um modo diferente que Deus, porque as circunstâncias da vida das pessoas mudam. Muitas coisas mudam, mas Deus não muda. Mas Ele cerca e prepara aquela pessoa para que Ele possa ter um encontro com ela. Jesus, quando estava indo a essa cidade, Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Ele sabia que os seus discípulos iam sair para comprar alimento, porque a viagem seria longa. E eles não tinham nada para comer. Então Jesus, ele vai em direção ao poço, e ele sabia que aquele horário encontrariam pessoas que eram pessoas rejeitadas. Fala assim, rejeitadas. Pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Pessoas que eram rejeitadas pela religiosidade. E por um monte de coisas. Jesus então foi naquele exato momento, e ele sabia que encontraria ali aquela mulher. E o texto diz, no versículo 5, que ele foi nessa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia um valor histórico naquele lugar. Havia um sentimento histórico de religiosidade, de presença, de ação de Deus, que Deus havia feito no passado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você começa a ter uma vida resolvida quando você começa a olhar para a Bíblia. Olhar as histórias do passado e entender que as histórias do passado ficaram lá no passado, mas os princípios e o poder que foi manifesto naquele passado continua na sua história no dia de hoje, amém? Na tua história hoje, Deus, Ele quer operar. Ele quer te ajudar a resolver algumas situações. E você precisa aproveitar o tempo de se resolver. Porque muitas vezes as pessoas perdem o tempo. Não aproveitam a oportunidade. O tempo da visitação. E isso é muito sério quando você não resolve as coisas que precisam resolver. Há pessoas que não resolvem. Dão um jeitinho. Fala assim, dão um jeitinho. Já viu aquela gambiarrazinha que a gente faz? Eu vou fazer isso aqui para quebrar o galho. Né? Eu indo para casa de manhã, o vidro do carro, né, não estava mais subindo. Eu falei, caía a pastora com cabelo, né? É meu cabelo. Aí eu falei, filha, deu problema aqui, o trem não sobe nem não desce, travou. Aí, e agora? Eu falei, agora deixa o teu cabelo, tá lindo. Deixa o cabelo, filha. Pior se você não tivesse cabelo. Aí você não ia ter esse problema. E aí ia ficar triste porque está sem cabelo. Mas, resultado. Deixa que eu depois vou dar um jeito nesse negócio. E fui lá, mexi, fez aquilo, treco. Falei, emperrou alguma coisa, soltou alguma coisa aqui. No trem, não falava. Aí eu falei, deixa comigo. Saí do carro, fui lá e levantei com a mão, travei. Conforme passava no buraco, o negócio ia descer. Eu falei, filha, só está um pedacinho. E vai. A gente dá um jeitinho em algumas coisas. Mas o problema está lá. O problema está lá, tem que mexer no problema para saber o que é. Para que possa ser resolvido, amém? A gente resolve coisas assim, mas tem hora que a gente dá uma maquiada. A gente tenta lá, vamos dar um jeitinho aqui, né, pastor Pedro? Lá no carro, lá enguiçou. Aí vamos ver, isso aqui está faltando, vamos resolver esse negócio. Então a gente dá um jeitinho até chegar o tempo, a hora, o momento para aquilo ali, e isso não pode demorar. Tem coisa que não pode deixar para depois. Quando se trata, irmãos, de coisas importantes, são coisas espirituais. Tem a ver com vida e morte. Tem a ver com salvação. Tem a ver com oportunidades espirituais em que Deus está realizando na nossa vida, e a gente não pode deixar para resolver depois. Porque quando você vai deixando para depois e não resolve aquilo vai ficar no esquecimento. Aquilo vai se tornar algo pior na tua vida. E quando o Senhor vier para resolver, vai ter uma batata quente na mão. E Ele vai ter que citar um monte de coisa que era a situação dessa mulher. Essa mulher tinha um monte de problemas. Havia vários problemas ali, e Jesus, num simples encontro com aquela mulher, num poço, ali era a igreja.
Ali estava um poço, um lugar onde as pessoas iam saciar a sua sede e levar a provisão da água para suas casas. E aquela mulher lá estava então, e o texto diz que era num horário em que muitas pessoas não iriam, porque era o horário que o sol ia estar escaldante ali. Mas aquelas pessoas que eram marginalizadas, elas procuravam aqueles horários para não ter atrito. Eu não quero confusão, eu sou de paz. Então deixa que eu vou no sol quente mesmo, pelo menos eu não vou encontrar aqueles perseguidores lá, não serei humilhados por eles. Então, essa mulher olhou e ela viu isso. E eu achei interessante que Jesus, irmãos, ele foi exatamente naquela hora. E foi para impactar o coração daquela mulher. E para ele impactar e resolver, ele teve que mostrar para ela quem ele era. E ele só pôde fazer isso através do diálogo. Eu falo assim, diálogo. Fala assim, diálogo. 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 Conversa. Bate-papo. Tem que repetir. Para você entender que Deus quer conversar contigo. Deus quer andar contigo conversando. Em alguns momentos ele vai andar e vai parar numa sombra. Ou num lugar em que ele possa refrescar tanto você quanto ele. Para que ele possa tratar do que precisa ser tratado. Então o texto diz que ele foi lá e quando ele chegou, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Fala assim comigo, o Senhor, ele toma a iniciativa. Para você ter uma vida resolvida, saiba que Deus sempre vai usar da iniciativa, porque é Ele quem nos procura. Primeiro Ele nos procura, Ele diz que eu venho para os seus. E quando Ele vem, todo aquele que é necessitado, todo aquele que reconhece que é necessitado, Ele vai parar para ouvi-lo. Ele vai parar para buscar realmente aquilo que ele precisa, sem saber verdadeiramente do que ele precisa. Aquela mulher não sabia, não tinha noção do diálogo que ela ia ter com alguém que iria mudar o curso da sua vida. Então, aquela mulher que era samaritana, ela olha e vê que Jesus era um judeu, porque provavelmente o reconheceu por causa das suas vestimentas, ou alguma coisa estava mostrando ali que Jesus era judeu. E ela então perguntou, como? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou seja, havia uma rixa. Ei, para Deus não tem negócio de rixa, não tem problema. Havia uma divisão. Porque os samaritanos eram considerados pelos judeus impuros. Tanto que eles tinham um lugar de adoração separado, um lugar chamado Gerezim. E eles tinham lá um espaço em que eles se reuniam para adorar ali. E os judeus se reuniam para adorar lá em Jerusalém. E havia uma disputa entre eles. E para os judeus, os samaritanos não valiam nada. Para os samaritanos, o judeu não valia nada. E aí havia essa disputa e eles um não falava com o outro. Se visse um judeu vindo de lá, o samaritano vinha para lá, ou vice-versa. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas são assim. E o Senhor Jesus então estava ali diante daquela mulher. Aquela mulher podia simplesmente pegar o seu cântaro d'água, o seu jarro d'água, colocar debaixo do braço e ir embora. Ela podia se enfezar. Mas ali ela estava diante de uma oportunidade. E por causa da gentileza que ela viu em aquele homem, porque também não era de costume um judeu falar com uma mulher estranha. Não era costume isso. Além de não falar com um samaritano, também um homem não se dirigia a uma mulher, principalmente num lugar a só. Então Jesus ele toma iniciativa e vai falar com aquela mulher. Jesus respondeu para aquela mulher. Você já está no versículo 10, já pulou aí. Volta lá. Isso, disse a mulher, como sendo tu judeus, pede para beber a mim, que sou mulher samaritana.
Então ela fez questão de abrir o seu entendimento para o Senhor, que ali estava, e ela não sabia quem ele era. Ei, muitas vezes você não sabe como conversar com o Senhor. Muitas pessoas dizem, eu não sei orar. Quinta-feira nós falamos sobre isso aqui. Os discípulos procuraram Jesus, e eles olharam para Jesus e viram Jesus orando. E eles então chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque eles pediram. Porque eles viram os milagres que Jesus fazia e viram como Jesus tinha uma intimidade com o Pai. E eles pediram então porque eles queriam também aquilo para a vida deles. Então, tipo, ele é o homem certo para me ensinar a orar, para falar com Deus. E a pergunta é, Jesus ensinou a orar, sim ou não? Sim ou não? Jesus ensinou eles a orar? Sim. Jesus ensinou. E essa mulher estava ali diante dessa oportunidade de aprender algo com alguém que estava quebrando um paradigma, quebrando uma tradição, quebrando algo que não era de costume. Não era sempre que acontecia isso no meio desses dois povos. E o versículo 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus chama a atenção daquela mulher. Olha, se você conhecesse Deus, Jesus levou a mulher, porque ele sabia quem era aquela mulher e sabia que ela tinha uma religiosidade. Ele sabia que aquela mulher cria no Deus de Israel. Ele sabia do interior daquela mulher. E ele disse, mas olha, mas tu não sabes a quem tu adora. Tu não conheces o Pai. Tu não tem ainda o entendimento do dom que vem do alto para trazer algo novo para você. Então, aqui nesse momento, Jesus já começa a resolver um problema dessa mulher. É um problema de relacionamento com Deus. Ela não sabia como se relacionar com Deus. Quantas vezes, irmãos, as pessoas estão querendo buscar o Senhor, um monte de coisa, não sabem se relacionar com Deus. Pela manhã, no temor do Senhor, foi citado aqui Ezequiel capítulo 8, onde dentro da cultura pagã, havia vários deuses, e havia um Deus que era conhecido como o Deus da fertilidade, havia também um Deus que era conhecido também como um Deus Sol, e eles tinham o entendimento de que aqueles deuses, por exemplo, o Deus que eles chamavam de Deus Sol, eles olhavam e ficavam maravilhados com o Sol, porque todo dia ele aparecia, iluminava, eles ficavam felizes porque viam o Sol. Mas quando era a tardezinha, a noite, escurecia, o sol se escondia, então agora aquele Deus já não pode mais me ver, porque ele está escondido, logo ele não me vê. Então eles criaram uma cultura, e logo aquela nação que foi levada ao cativeiro babilônico, já estavam agora acostumando-se de que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo, que Deus não estava olhando e vendo as ações deles naquela terra estranha, a qual eles foram levados cativos. E muitos deles tinham aquela noção de que, olha, eu não posso me aproximar desse Deus. Qual o homem, irmãos, que consegue se aproximar do sol? Tu não aguenta o sol nem a distância. Começa a queimar tudo. Então eles tinham essa cultura desse Deus Sol. E eu fico imaginando, irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes estamos influenciados por essa adoração ao Deus Sol, onde nós criamos uma distância de Deus, achamos que temos que ficar distante dele, quando na verdade ele quer que nós venhamos nos aproximar dele. Ele quer criar uma intimidade, um relacionamento com cada um de nós. Então, nesse relacionamento, essa mulher estava já resolvendo um problema. Ela estava diante da oportunidade de conhecer, se tu conheceres, ele disse, se tu conheceres o dom de Deus, como Deus quer te oferecer algo, te oferecer a oportunidade de se aproximar dele.
como ele quer resolver essa distância. E ele quer dizer para você o que está distanciando. E aí a Bíblia vai mostrar o que distancia o homem de Deus. É o quê? O pecado. O que distancia o homem de Deus é o pecado. Então o homem agora, ele acostuma-se com a cultura pagã do Deus Sol, em que eles não podiam se aproximar dele e que ele não estaria sempre presente. E eles agora acostumavam-se a levar ao Deus único, ao verdadeiro Deus, ao único Deus, e eles começavam a criar também essa distância por causa da influência dos povos pagãos. O mundo é assim hoje também. A religiosidade, a chamada igrejas em tudo que é lugar, e as pessoas dizem, eu sou da igreja tal, inventaram um monte de igreja, quando na verdade só existe uma. E aí as pessoas, elas se distanciam do relacionamento com Deus. Por quê? Porque elas criam essa divisão em achar que elas serão alimentadas pela palavra somente no momento que estiverem naquela congregação, naquela reunião da igreja. Jesus então estava mostrando, olha, você precisa conhecer o dom de Deus, o que ele tem para derramar. Fala assim, dom é algo que vem de Deus. Deus tem dom. Dons aqui não são habilidades. A palavra dom ali é algo que sai de Deus para nós. É uma doação. É algo que sai de Deus e vai ao homem. Então, ela não entendia. Se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber. A mulher estava diante de um dom de Deus, que ali estava o Filho de Deus, o doador da vida. E Jesus está falando, se você conhecer aquele que está te pedindo para te dar, para me dar de beber, tu lhe pedirias, ou seja, reconhecerias. Se ela estivesse verdadeiramente recebendo e enxergando e entendendo o dom de Deus a qual ela cria e queria adorar, tudo ficava diferente, porque ela ia reconhecer a grande oportunidade que estava diante dela. E aí, ele dizia, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Fala assim, água viva. A mulher ficou, opa, água viva? Olha só, uma pessoa que não tinha uma vida resolvida, estava diante daquele que tinha a luz da revelação de Deus para o homem. E diz assim, olha, tem uma água que você nunca não conhece e eu tenho para te dar. E essa vai saciar a tua sede. Então essa mulher criou nela um desejo, criou um desejo tremendo de conhecer essa água. Então, versículo 11. Não tem alguma coisa que mudou aí. Mudou o texto aí. E o versículo 11 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Às vezes o programa dá esse negócio aí, né? Parece outro texto, né? Que mistério é esse, irmão? Então a mulher reconheceu, irmãos. Ela disse, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Fala assim, eu começo a resolver a minha vida quando eu começo a dialogar com Deus. Querido, a tua vida cristã tem que ser um diálogo com o Senhor. Ela estava diante da oportunidade, e na oportunidade ela começa agora a criar um diálogo. Ela não estava entendendo. Ela estava falando de coisas terrenas. Ela estava falando de coisas naturais. Jesus estava falando de coisas o quê?
espirituais e eternas. E que ela não estava entendendo, mas estaria abrindo o entendimento agora, por causa do diálogo. Quando você começa a olhar para a tua vida, as coisas materiais da tua vida, o teu dia a dia, aquilo que você vive, e você começa a olhar e conversar com Deus acerca da responsabilidade espiritual, daquilo que é material, você começa a criar um diálogo com Deus, que vai resolver algumas áreas da sua vida. Algumas coisas serão resolvidas. Você começar a pegar aquilo que é físico e conversar com Deus. Converse com aquilo que você está vendo. Fale com Deus exatamente como você está entendendo. Não omita. Ah, mas Deus sabe. Ei, Deus sabe. Mas quando você fala ao teu espírito. Fala assim, quando eu falo para o meu espírito. Eu falo para a minha alma. Eu falo para que estão à minha volta. Ei, é importante falar. Por isso esse negócio de oração silenciosa. Ei, tem hora que você tem que falar. Deus quer ouvir você. Deus quer que você coloque para fora. Porque é importante para você mesmo, não é para Deus. Porque Deus, ele sonda o coração. E ele quer saber o que realmente a tua boca está falando. Porque ele quer que você mesmo conheça o seu coração. Porque a sua boca vai falar o quê? Do que o coração está cheio. E a boca dessa mulher estava falando exatamente do que o coração dela estava cheio. Cheio de interrogações, cheio de dúvidas, cheia de confusões religiosas. Porque ela não conhecia Deus. Então Jesus, nesse diálogo, Jesus foi alimentando. Todas as vezes que a mulher respondia, Jesus, ele vinha também com a palavra. Ele dava continuidade. Falou assim para mim, quando eu começo a dialogar com o Senhor, o papo vai durar. Irmão, conversa com Deus, você vai ver que uma conversa tua com Ele, Ele vai trazer a tua memória, Ele vai mexer lá dentro da tua cachola, e Ele vai trazer à memória algumas coisas, e você vai começar a falar com Ele. E você, caramba, de onde eu tirei isso? Tá rindo, pastora? É de jeito. Não é assim? Você começa a falar com Deus quando você, caramba, eu nem me lembrava mais disso. E o Senhor começa a trazer a memória, começa a colocar e organizar a tua mente, o teu coração. Por isso, alguém que quer ter uma vida resolvida, se não tiver diálogo com Deus, se ficar só ouvindo o que eu estou falando acerca de Deus para você, não vai resolver a tua vida. Porque o poder está em Deus, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar quando você reconhecer e entender a sua fraqueza, de que é necessário criar esse diálogo com o Senhor. Então disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde tem essa água viva? 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? A mulher começou a mostrar, irmãos, que ela conhecia. Essa mulher conhecia a história de Israel, do povo de Deus. Ela citou Jacó, pessoas que tiveram relacionamento com Deus. E ela tinha respeito pela história de Jacó. Ei! Você deve ter sim respeito pelas pessoas que já viveram experiências com Deus, que já construíram história com Deus, mas sabe que Deus quer que você também tenha a tua história com Ele, amém? Como é que está a tua história com Deus? Sua vida não está resolvida enquanto você não tiver história com Deus. Comece uma história com Deus. Ela citou alguém que ela estimava, e que ela lembrava que teve história com Deus, que teve vida com Deus, teve experiências com Deus. E isso então deu a ela a oportunidade de resolver algumas coisas na sua própria história, porque Deus estava ali falando com ela, na pessoa do seu filho, a qual ela não conhecia. Mas aquele diálogo ia mudar a história dessa mulher, ou melhor, ia começar uma nova história.
Fala para o teu irmão assim: meu irmão, tem uma nova história. O que você acha? Querido, tem uma nova história. Você que decide. Se você quer entrar nessa nova história. Essa mulher poderia encerrar o papo ali. Ei, deixa eu falar com você. Não encerre nunca a tua conversa com Deus. Não se retire. Não se retire da presença do diálogo com Deus antes que resolva. Deixa Ele concluir. Continue o diálogo, o tratamento. Não se retire. Essa mulher estava agora, uma mulher que não tinha vida resolvida, e estava começando a entrar num caminho de resolver um monte de coisas. E a primeira dela que o Senhor estava tratando era com relação às coisas espirituais e com relação à separação que aquela mulher estava tendo da vida dela naquele momento, naquela hora, naquela circunstância que estava vivendo, de pessoas que viveram lá há milhares de anos antes dela. Fala assim, a Bíblia é um livro que tem muitas histórias para nos incentivar a construir a nossa história. Como é que está a tua história, meu irmão? Como é que você está resolvendo a tua história? Como é que está sendo resolvida a tua história? Os teus dias estão passando, quantas coisas não estão resolvidas? Então Jesus continua o diálogo com essa mulher. E quando ela diz, és tu maior do que Jacó? Não tenha medo de conversar com Deus. Ela estava diante do Filho de Deus e não sabia quem ele era. E ela então pergunta, tu é maior do que aquele o grande homem? Aquela mulher então estava se colocando bem lá embaixo e não estava percebendo que algo iria acontecer. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus, irmãos, você já percebeu que todas as perguntas que ela fazia, Jesus parece que ia levar ela para um caminho e ela fala, pô, esse cara não fala a mesma língua não, ele está doido, eu perguntei uma coisa, está falando outra. Ei, quantas vezes é assim? Senhor, não estou entendendo, é você que não está entendendo. Querido, Deus não vai responder aquilo que não precisa responder. Deus vai mostrar o que precisa ser mostrado. Ele vai exatamente naquilo que você precisa. Ele quer a tua história, amém? E a tua história é, primeiro, entender que a história de Jacó passou, agora é a sua história, mulher. A mulher precisava acordar para isso. Então Jesus vai, parece que o assunto muda. Ele é doido, eu perguntei para ele se ele era maior que Jacó, ele não fala nada. E ele agora vem me dizer de sede, que qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E olha o que Jesus vai e diz no versículo seguinte. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jacó tinha um poço, e aquele poço que aquela mulher estava saciava uma sede física, algo material. Um monte de pessoas só querem conversar com Deus para falar das coisas da terra, para resolver problemas. Se você quer ter uma vida resolvida com Deus, entenda que Deus, antes de resolver alguns problemas que são terrenos, que tem a ver com os teus relacionamentos físicos, com coisas, Ele quer resolver um problema que é eterno, é um problema espiritual que pode complicar a tua história eterna com Deus, que pode te impedir de tomar posse daquilo que Deus tem. Por isso é importante, Jesus ele vai e diz para essa mulher, olha, a água que eu vou te dar, não é essa água aí, filha. Não é essa água aí. A água que eu vou te dar, ela é eterna. E aí, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher ainda não estava entendendo.
Ei, às vezes você vai orar, você vai conversar com Deus. Vai acontecer isso aí, eu não estou entendendo, estou falando contigo, tu não está me falando nada. É como se Jesus não estivesse dizendo nada para a mulher. Quantas vezes você vai orar e vai ficar assim, caramba, não estou entendendo nada, Deus. Nem tudo você vai entender. Quer ter uma vida resolvida? Entrega a tua vida para Ele. Por isso Ele se apresenta como teu o quê? Advogado. É o teu advogado. Entrega o teu problema para Ele, Ele vai te mostrar. Ah, Senhor, mas quem fez o problema foi eu, como é que tu vai resolver? Eu vou te ensinar a resolver. E é o que Jesus estava fazendo com essa mulher. Ele sabia dos problemas que ela tinha. Ele sabia como era a vida dessa mulher. Por isso Jesus estava focando exatamente no que ela precisava. E olha aí o que diz o versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Jesus mostrou as coisas espirituais, ele não entendeu nada. Falei, agora tu vai começar a entender. Como Jesus estivesse, agora tu vai entender, filha. Segura aí. Vai lá, chama teu marido lá. Cadê o teu marido? Pega ele e vem para cá. Quer falar com vocês dois. E olha o versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus, você disse, muito bom o que você falou. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Você já teve 5 maridos. E o que está contigo agora não é teu marido não, você está junto com ele. Mas quando a coisa começar a apertar, tu dá um chute nele ou ele dá um chute em você. Não é teu marido, você não entendeu a questão espiritual. Eu tenho algo para você. Ei, se você quiser ter uma vida resolvida, continue no diálogo com o Senhor. Não abandone o diálogo. Porque quando você abandona, não resolve-se coisas espirituais. Casamento é coisa espiritual, amém? É coisa séria. Relacionamento conjugal é coisa séria. Jesus então chamou a atenção daquela mulher, aquela mulher ficou, como é que ele sabe disso? Esses judeus são fofoqueiros. Ela não falou isso. Mas se fosse hoje, quantas vezes a gente prega alguma coisa, fala, já sei que contaram para o pastor que eu estou vivendo. Quem foi que falou? Eu me lembro uma vez que uma pessoa passava do culto e depois eu visitei aquela pessoa e aquela pessoa tinha uma raiva de mim muito grande. E ela ficava no culto e ela era doida para pegar uma cadeira, um banco daquele e tacar em cima de mim. Porque tudo que eu falava era contra ela. E ela criou uma raiva muito grande. Até que Jesus pegou ela de jeito. E depois que ela se converteu, ela veio e falou, pastor, mas eu só falava isso, eu ficava com vontade de ir lá e aquela irmã, ela viveu muito tempo assim. Todas as vezes que a palavra vinha, era contra ela. E tudo era para ferir ela. Mas tem fofoqueiro nessa igreja. E tudo que Deus falava, ia lá, no profundo daquilo que ela estava vivendo. Mas aquela mulher, até que ela resolveu, ouvir aquilo, aceitar aquilo que ela estava ouvindo. E ela tratou, ela resolveu daquilo que Deus estava falando. Ela abriu seu coração para Jesus. E a partir dali, ela começou a viver uma nova história. Então essa mulher, ela não fez isso, ela continuou o diálogo. Pelo contrário, ela reconheceu. Querido, se você quer ter uma vida resolvida, você precisa reconhecer quando Deus está tratando. Se não houver reconhecimento, o diálogo para. Se não reconhecer que Deus está tratando, e Ele não está tratando para matar, para acusar. Em momento algum, Jesus chamou essa mulher de prostituta. Em momento algum, Jesus chamou ela de leviana. Em momento algum, Ele insultou a mulher. Ele apenas disse para ela, já tivesse 5. E esse que está agora não é teu marido. E a mulher então olhou, ficou ouvindo aqui, e olha o versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és o quê?
Ei, uma vida resolvida, você tem que entender isso. Deus tem voz profética. Fala assim, Deus tem voz profética. E a voz profética, ela sempre vai ecoar no teu coração quando algo ruim vai te confrontar. Se você olhar todos aqueles que foram levantados como profeta na Bíblia foram perseguidos, foram rejeitados. Poucos profetas eram reconhecidos. O próprio rei Saul mandou matar um monte de profetas. Foi lá na escola de profeta, mata todo mundo. Porque eles só falam contra mim. Não foi isso? O profeta Samuel, ele não conseguia matar. Então, se você quer ter uma vida resolvida, Deus vai levantar uma voz profética na tua vida. Você vai ouvir coisas que não quer ouvir, que não gosta de ouvir, para que se resolva aquilo que você está vivendo. E não adianta você tampar os ouvidos, porque essa voz profética vai te cercar em outro lugar. Como eu falei aqui pela manhã, há pessoas que fazem isso aí, vão para lá, vai viver tudo de novo, a voz profética virá a mesma voz. E ela vai fazer igual Jona, vai ficar fugindo. Jona era um fujão. Ele ouviu a voz profética de Deus mandando ele fazer uma coisa, ele não fez. Ele falou, opa, ele estava influenciado pelo Deus Sol. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Deus não vai me ver aqui, ele mandou eu ir para lá, está esperando eu ir lá. Eu vou enganar ele, eu vou para lá. Ele não conhecia Deus. Estava influenciado pela cultura do Deus Sol ou de outros deuses. Então, é importante entender que essa mulher estava diante dessa grande oportunidade. E quando diz, olha, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu. Se você quer ter uma vida resolvida, reconheça quando a voz profética vier sobre a sua vida. Não importa de onde ela veio. O que você precisa é reconhecer, amém? Reconheça a voz profética, porque isso vai te ajudar a resolver a tua vida. Você será alguém resolvido diante de Deus. E algumas coisas que o diabo está preparando para a tua vida lá na frente, elas serão desbaratadas. Você terá tempo de consertá-las, de acertar exatamente como Deus quer. Essa mulher estava diante da oportunidade de resolver aí a sua vida. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Olha só. Quando ela reconheceu, quando ela começou a resolver a sua situação, desde o momento em que ela começou o diálogo com Jesus, com aquele que ali estava, em que ela ainda não sabia que era o Messias. Ainda não havia reconhecimento disso. E conforme o diálogo foi aumentando, ela foi mudando o estágio, e o diálogo foi pegando todas as áreas da sua vida. Agora que o Senhor já, e ela reconheceu que ele era um profeta, que estava levantando uma questão da vida dela, estava cobrando dela alguma coisa, ela vai e pergunta, agora eu quero perguntar para ele. Eu quero resolver esse negócio. Porque eu preciso adorar a Deus. Eu preciso apresentar essa situação desses 5 homens que eu tive na minha vida, e esse que eu estou agora, e que não é meu marido. Eu vou resolver esse negócio. E ela vai e pergunta, olha, eu sei que os meus antepassados, eles adoram nesse monte. Ou seja, ela cita Gerizim. Ela diz, mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, buscou, fala assim comigo, buscou orientação com a voz profética. Quando você ouvir a voz profética, busca orientação. Porque a voz profética, ela tem uma finalidade. O profeta não vem para matar ninguém. O profeta vem para restaurar. O profeta vem para trazer à tona aquilo que está impedindo de você tomar posse da herança que Deus estabeleceu para a tua vida, para que a tua história chegue aonde Deus quer, para que se cumpra o propósito de Deus. Então é importante que isso aconteça. Então, onde se deve adorar? Ela respeitou, ela aceitou a voz profética e começou a pedir orientação. Fala assim para o teu irmão,
precisamos pedir orientação a toda a voz profética. Não se rebele contra a voz profética. Não se rebele, irmãos. Quer ter uma vida resolvida? Não se rebele contra a voz profética. Ainda que você não goste do profeta. Ainda que você tenha medo. Tem gente que tem medo de profeta. Ai, meu Deus. Ai, que vai fazer? Ai, vai vir cajado. Ai, vai vir... Ei, não tenha medo. Profeta que é profeta. Sabe que foi levantado para cumprir um propósito de Deus. E há uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus começou a profetizar, a falar para ela agora: mulher, fica tranquilo, chegou a hora, vai mudar tudo agora. E agora? Que não vai ser mais lá, nem outro lugar, mas em todos os lugares, porque os verdadeiros adoradores, versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Então agora chegou a hora que você vai conhecer aquele que tu adora. Ele vai vir para o meio de vós. Você vai ser um adorador com excelência. Estava conversando com a líder da dança. A gente estava falando exatamente sobre isso. Você vai conhecer por que você canta, por que você dança, por que você faz alguma coisa, por que você está fazendo isso, para quê, por quê, qual a finalidade disso, quais são as intenções do seu coração. Há um coração sincero? O que está acontecendo, por que você está fazendo isso? Ou seja, vai chegar essa hora. Jesus disse para a mulher: agora você não vai ficar mais na escuridão. Não vai ficar mais na escuridão. Agora as trevas serão dissipadas, porque a luz vai chegar sobre vós. Você vai entender e vai saber por que está me adorando. Está adorando o Senhor. Então nós adoramos o que sabemos. Ou seja, havia promessa. Jesus está dizendo: os judeus sabem o que estão adorando. Vocês estão em meio à confusão. E porque a salvação vem dos judeus. E Jesus estava ali, por que dos judeus? Porque Jesus era judeu. E Deus havia estabelecido que seria assim. Então, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a que tais que assim o adore. Ei, quer ter uma vida resolvida? Deus dizendo assim: vai chegar, e já chegou a hora, já chegou o momento em que a sua adoração deve ser verdadeira. A adoração não é meramente uma expressão de movimentos. Adoração é tudo. Você deve adorar a Deus em tudo, em todas as coisas. Você deve adorar a Deus até nos momentos terríveis da sua vida. Em todo o tempo adore ao Senhor. Adorar ao Senhor, expressar o reconhecimento a Ele, a divindade dEle, a presença dEle em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar. E você poderá fazer em alguns momentos, você poderá dançar para Ele, cantar louvores ao nome dEle, poderá oferecer algo a Ele em adoração, se doar, servi-lo em adoração. Verdadeiros adoradores seriam pessoas que iriam interagir todos os dias com o Senhor. Uma pessoa com a vida resolvida. Essa mulher estava diante de uma oportunidade de começar a resolver todas as coisas, as aflições da sua vida. Irmãos, Jesus, em todo lugar que ele andava, ele ajudava pessoas a resolver problemas. Quantas mulheres abandonaram a vida que tinham para acompanhar Jesus? Quantas mulheres eram eis isso, eis aquilo? A Bíblia cita a história de uma mulher chamada Raabe. Quem lembra de Raabe? Se você ver, irmãos, a cultura do lugar onde essa mulher decidiu ouvir uma voz profética que foi lá espiar a terra. E tudo mudou na vida daquela mulher.
Aquela mulher resolveu a sua vida, e ela não só a sua, ela resolveu a história daqueles que seriam a sua descendência. Se você não resolve a tua vida na hora que precisa resolver, algumas coisas que vão acontecer na sua descendência, foi porque você não resolveu. Algumas pessoas vão sofrer, porque aqueles que vieram antes de nós não resolveram. Tem filhos que vão gemer, porque os pais tiveram oportunidade e não resolveram. Mas eles agora vão gemer para entrar no caminho e resolver, amém? Alguns vão resolver pessoas de problemas em que pais separados, confusos, de relacionamentos conjugais complicados, vão se casar, e quando se casarem, porque os pais não resolveram, e se eles entrarem no casamento e não resolverem aquilo também, vão carregar aquilo para o seu casamento. E quando estiver vivendo aí, vão buscar resolver. Mas ninguém resolve sem gemer. Não é verdade? Ninguém resolve sem gemer. Então, a importância de você ter uma vida resolvida e saber que Deus virá com boca profética para te ajudar a resolver. E você precisa estar aberto para isso. Então, todas as vezes que a voz profética vier ecoar no seu ouvido e tocar no teu espírito, agarre aquela palavra e comece a resolver. Comece a resolver, porque é tudo que Deus quer para nós. Então, ele diz assim, vai chegar a hora, porque vai ser verdade aquilo que estiver fazendo, vai ser uma adoração genuína, tudo o que fizer vai ser para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Não vai ser um espetáculo religioso. Será uma vida. Será uma vida de exemplo, de relacionamentos. E aí, ele continua o diálogo, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ei! Aí, traz aí, não podemos ser contaminados pelo Deus Sol, que está distante, que ninguém pode chegar perto. Não podemos ser contaminados pelos deuses desse tempo, de todas as eras. Precisamos entender que Deus é Espírito e Ele está presente, e Ele pode ver e enxergar e interagir em todas as coisas. Eu preciso trazer a presença dEle para a minha vida. Eu preciso ter resolvido como alguém que é um adorador de verdade. Alguém que sabe trazer a presença de Deus. Ei, quando você estiver fazendo bolo lá, Thalita é inspiração. Está lá fazendo bolo, lá adornando aquilo, e você está ligada com o quê? Com o Senhor. Cada detalhe que você fizer glorifica o Senhor. Conversa com o Senhor. De repente o bolo vai queimar porque você estava conversando com o Senhor. Algumas coisas vai errar o caminho porque estava conversando com o Senhor. Já errou o caminho conversando com o Senhor? Eu já estou agora falando, Senhor, não deixa eu errar o caminho não. Começar a conversar com o Senhor dirigindo é complicado. Quando tu vê, passei. Ih, caramba, agora tem que... Toma direção, caminho contrário, porque está conversando com o Senhor. Mas isso é bom, amém? Fala assim, isso é bom. Algumas vezes são livramentos que Deus vai te dar. Conversa comigo, filho, que eu vou te levar para outro caminho. Eu vou tirar você daquela situação que está acontecendo ali. Uma conversa, se você conversar comigo, eu vou levar você, deixa eu te distrair. O mundo tem um monte de distrações, mas às vezes deixa que Deus distraia você. É melhor ser distraído por Deus. Ser tirado da terra, da organização do dia a dia, daquilo que é terreno, e ser conduzido pelo Senhor. Porque estaremos seguros. Fala assim, na presença do Senhor, estarei sempre seguro. Presença do Senhor há livramentos. Versículo 25. Vamos terminar. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Ei! Quando você começa a resolver, Jesus começa a se revelar. Você vai conhecer Jesus, quem Ele é, como Ele é. Olha que maravilha quando você começa a ter uma vida resolvida.
Ele começa a mostrar verdadeiramente essa mulher. Agora, diante dessa oportunidade, ela reconheceu: caramba, és tu? És tu? A mulher ficou maravilhada, irmãos. Olha o impacto que aconteceu. Alguém que não tinha uma vida resolvida, que ainda talvez a gente vai pensar assim: caramba, ela estava ali conversando com o Senhor, mas ainda estava com problema com seus 5 maridos. E com aquele que não era marido. Ela ainda estava com o problema da água, que não tinha como tirar. Ela ainda estava com um monte de outros problemas, mas ali, o maior problema, ela já estava resolvendo. O maior problema, o principal problema, ela estava resolvendo. Que era a questão da vida eterna, da questão da espiritualidade, do relacionamento dela com Deus. Esse problema iria dar a ela a condição de vencer todos os outros. E a gente vê então a maravilha que o Senhor vai fazer na história dessa mulher. 27. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Então os discípulos chegaram e ficaram: caramba, ele está conversando, ninguém perguntou nada, ficaram até espantando: ele está conversando com uma mulher samaritana e tem algo novo acontecendo aqui. E aí o texto continua: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: olha só, o que a mulher fez? Ela deixou o quê? Ela deixou algo que ela tinha como muito importante. Talvez ela tivesse um monte de louça para lavar, um monte de roupa, um monte de coisas que tinha que acontecer com aquela água. Ela deixou tudo, esqueceu até o cântaro da água lá, largou tudo. Quando você tem uma vida resolvida, nada mais importa, nada mais é importante do que o Senhor. A vida resolvida te leva verdadeiramente a experimentar os frutos da revelação de Deus na tua vida. E essa mulher então larga tudo, e olha só, deixou tudo a mulher e foi à cidade e disse àqueles homens. Então ela começou agora a falar. Uma pessoa que resolve, começa a dar testemunho, amém? Se resolveu na questão espiritual. E talvez eu veja: quem é essa prostituta para falar isso? Quem é essa mulher cheio de homem, cheio de não sei o que, como é, quem é essa para falar isso? O texto diz que essa mulher foi, e olha só: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tens feito, porventura não é o Cristo? Começou ela a fazer pergunta. Olha, ele tem falado tudo acerca de mim. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela despertou curiosidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem uma vida resolvida no teu relacionamento com Deus, por causa do teu diálogo com Deus, você vai influenciar pessoas a querer conhecer o Senhor. Jesus disse: quem não ajunta o quê? Quem não ajunta, espalha. Se você tem uma vida resolvida, você vai atrair pessoas para conhecer o Senhor. E não é você quem vai revelar o Senhor para ela, mas o Senhor será revelado a ela olhando para você. Porque será o Senhor quem vai fazer isso. Então saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 31. Entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Os discípulos estavam preocupados, irmãos, com a questão física. E agora o Senhor aproveita. Quando Ele resolve a vida de alguém, Ele aproveita também para resolver a vida de outros que estavam acompanhando Ele. Vê se não é assim a nossa vida cristã. As experiências que algumas pessoas que experimentam o Senhor acabam resolvendo algumas coisas para nós também. Acabam trazendo uma edificação para a nossa vida. E aí aconteceu exatamente isso. Eles estavam preocupados com o estômago, com a fome física. Jesus então dá uma palavra espiritual para eles. Versículo 32. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Mais uma vez a voz profética. Jesus chegou e disse: bem, vocês não estão entendendo nada. Eu tenho uma comida que vocês não sabem. Vocês não conhecem a comida do prato. Alguns já talvez perguntou: será que alguém veio aqui e trouxe um prato especial? Será que ele trouxe alguma coisa que a gente nem viu? E alguém pensou: ele deve ter alguma coisa gostosa aí para nós. Quantas interrogações acontecem no coração de um homem diante dessa situação?
E o texto vai e diz 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Será que ele escondeu aquele bolo? Será que aqueles peixes assados trouxeram para ele? Começaram a conjecturar, a pensar um monte de coisas. E Jesus então continua o diálogo com eles. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz: olha, tem uma comida que vocês não conhecem. Qual é a comida que não conhece? Qual é a comida? Ei, você tem uma vida resolvida? Sabe que tem uma comida que Deus quer que você experimente. Fala assim: a comida que Deus quer que eu experimente é fazer a vontade de meu Pai. Ei, Deus quer que você cumpra os propósitos dele para a sua vida. Deus quer que a vontade dele se estabeleça em vós. Então ele diz: olha, eu tenho essa comida, uma comida que é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus quer que você cumpra. Você não nasceu por acaso, o teu casamento não é por acaso, o teu relacionamento não é por um acaso. Há um propósito de Deus nisso aí. E Deus quer que isso aconteça. Versículo 34, 35. Não dizeis vós, e agora Jesus olha, Jesus, ele de longe ele já vê. Ó, lá vem a turma. Olha o que essa mulher está fazendo. Jesus então chama a atenção dos discípulos. E Jesus continua, olha só, tudo porque alguém resolver a sua vida no diálogo com Jesus. Olha só, quando você busca resolver a sua vida diante do Senhor, olha quantas pessoas você atrai. Essa mulher atraiu uma multidão para perto de Jesus, de pessoas que precisam se resolver também. Então, quando você se resolve, você também é agente de Deus para trazer aqueles que não estão resolvidos também. Então, você vai entender que você é um canal de Deus, amém? A comida é essa é a comida espiritual. Ser um canal de Deus para outros. Mas tem gente que não se resolve. Não tem verdadeiramente aquela fé genuína estabelecida. Não se firmaram no seu propósito de diálogo com Deus, da sua vida com Deus. Então não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava olhando. Eles olharam e olharam assim, mas está na ceifa mesmo? E vinha uma multidão lá. Vinha um monte de pessoas. Versículo seguinte. E o que ceifa recebe galardão e ajunta para a vida eterna, para que assim os que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então dizendo, olha, todos vão fazer uma tremenda festa dentro desse negócio. Essa colheita vai abençoar toda. E quando você resolve, você tem uma vida resolvida diante de Deus, no teu relacionamento com Deus, as pessoas, elas vão desfrutar das maravilhas de Deus sobre a sua vida. Fala assim, eu sou abençoado para ser abençoador. Deus quer que você seja um abençoador. É tudo que Ele quer. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Vamos lá, 38. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Bota aí o versículo seguinte. Você pode ler? Então, indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Ei, tá vendo como é que muda a tua história? E muda a história das pessoas quando você começa a resolver a sua vida? Querido, não dá para ser crente meia boca. Ou você resolve, ou você é de Deus ou não é. Ou Ele é Senhor ou não é, ou Ele é um quebra-galho.
Deus, Ele quer entrar na nossa vida para nos resolver. Precisamos ser pessoas resolvidas, pessoas que vão trabalhar, que vão estudar, pessoas que vão estar influenciando a geração, estarão em posições aí no mercado de trabalho, estarão fazendo alguma coisa, mas serão pessoas resolvidas, verdadeiramente resolvidas. Pessoas que sabem que estão lá como representante de Deus, sabem que estão lá e que Deus também vai àquele lugar e que precisa ser adorado naquele lugar através das palavras, das ações, através de tudo aquilo que fazemos. Essa mulher estava resolvendo a sua vida e ajudando um monte de outras pessoas a encontrar o caminho para resolver também. Está vendo a importância que você tem? Olha para o teu irmão e fala assim: você é muito importante. Por isso, vamos resolver. Feche os seus olhos.